Olá, sou Maria Beatriz Queiroz, aluna do curso de Biomedicina da Faculdade Multivics de São Mateus, e vou falar sobre o sistema renal, em nome dos meus colegas de curso, Bárbara Lima, Janine Alves, Jorge Luiz, Catiele Leal, Meiriele Guimarães e Miquelre, para a disciplina de Fisiologia Humana da professora Rafaela Soteiro. Então, vamos lá? Então, vamos falar sobre o sistema renal e urinário. Para esse sistema, ele é muito importante para a vida. Então, é importante que ele funcione todo corretamente. Qual que é a sua principal função? É manter o estado de homeostasia do organismo, regulando os líquidos e eletrólitos, removendo os resíduos e fornecendo hormônios envolvidos na produção de eritrócitos, metabolismo ósseo e hipertensão. É comum a difusão desse sistema, podendo ocorrer em qualquer idade, com graus variados de intensidade. Bom, esse sistema, ele é formado com os seguintes órgãos. Inclui, então, no sistema os rins, os uréteres, bexiga e uretra. Vamos agora falar um pouquinho sobre os rins. Nos rins, nós temos um par de estruturas avermelhadas, acastanhadas, que são formato de feijão. E estão localizados no retroperitônio, que é atrás e fora da cavidade peritoneal, na parede posterior do abdômen. Vocês sabiam que o rim direito é menor do que o esquerdo? E sabem por quê? Sim, devido à localização do fígado. Muito bem, quem respondeu certinho. A glândula suprarrenal localiza-se no ápice de cada rim. O parênquima renal é dividido em duas partes, o córtex e a medula. A medula é a parte interna do rim. Nela, ela contém a alça de Ehlen, os vasos, os ductos coletores, as pirâmides renais, cálices e pelve renal. O córtex, por sua vez, localiza-se mais afastado do centro do rim e contém os néfrons, que são as unidades funcionais do rim. A pelve renal, ela é composta pela artéria renal, que é a veia renal e uréteres. Vamos falar um pouquinho mais sobre o rins. Ele recebe de 20 a 25% do débito cardíaco total. Sabe o que isso significa? Que todo o sangue do organismo, ele circula através dos rins aproximadamente 12 vezes por hora. Muito bem, senhor rins. 12 vezes por hora, isso mesmo. A artéria renal origina-se da aorta abdominal e ela se divide em vasos cada vez menores, formando as arteríolas aferentes, ramificando-se em glomérulos. O glomérulo é responsável pela filtração glomerular. Bom, e quais são as funções do rim? São formação de urina, excreção dos produtos residuais, regulação dos eletrólitos, regulação do equilíbrio ácido-básico, controle do balanço hídrico, controle da pressão arterial, regulação da produção de eritrócitos, faz a síntese da vitamina D, secreção de prostaglandinas, regula o equilíbrio de cálcio e fósforo, ativa também o hormônio do crescimento. Agora vamos falar um pouquinho dos uréteres, bexigas e uretra. Uréteres, eles são longos tubos fibromusculares que conectam cada rim à bexiga. E sabem mais ou menos quanto mede cada um? De 20 a 30 centímetros de comprimento.
Sabe onde a urina é formada? Nos rins. E através dos néfrons, ela vai fluir para dentro da pelve renal, que em seguida vai para dentro dos uréteres. A bexiga, ela é um saco muscular e oco. E a capacidade dessa bexiga é de 30, mais ou menos, de 300 a 500 ml de urina. A uretra, ela origina-se na base da bexiga. Agora, no homem, ela vai atravessa o pênis. Na mulher, ela vai desembocar anterior à vagina. Vamos falar também de algumas infecções do trato urinário. São infecções que elas são causadas por micro-organismos patogênicos e envolve o trato urinário superior ou inferior do sistema. Muitas infecções, elas são adquiridas na comunidades e às vezes são complicadas. As complicações ocorrem nas pessoas com anormalidades urológicas ou cateterismos recentes e, com frequência, são adquiridas durante a hospitalização. E é o segundo motivo mais comum pelo qual os pacientes procuram os cuidados médicos. Essas infecções, em muitos casos, ocorrem em mulheres. E o caso dessas infecções, elas aumentam com a idade e a incapacidade. Quais são os grupos de risco? São pacientes hospitalizados, mulheres, idosos, imunodeprimidos, pacientes com AVC, pacientes com neuropatia autônoma, pacientes com hiperplasia prostática ou carcinoma, pacientes com confusão mental e demências. E quais são essas causas? As causas são cateterismo vesical, incapacidade ou falha em esvaziar a bexiga por completo, o fluxo urinário que pode estar obstruído. Essa obstrução ela pode ocorrer por causa de tumores, de cálculos, por causa de anomalias neurológicas congênitas, imunodepressão, inflamação da mucosa uretral, condições que contribuem também para essas causas: diabetes mellitus, gravidez, distúrbios neurológicos, imobilidade no leito, doenças crônicas, uso frequente de agentes antimicrobianos, úlceras de pressão infectadas. As manifestações clínicas dessa infecção do trato urinário: pode manifestar uma dissúria, sensação de queimação, que é aquela ardência, né, que muita gente reclama, às vezes que está ardendo, essa queimação, a micção, frequência, né, micção mais frequente, noctúria, que é o despertar, de você levantar à noite para urinar, a incontinência também urinária, a manifestação dessa infecção, dor suprapúbica ou pélvica, hematúria, dor lombar e febre. E ela pode se complicar para uma bacteriúria, sepse e choque. E a forma de prevenção? É a higiene íntima, higiene das mãos. Então, gente, sempre está higienizando. Ingestão adequada de líquido e hábitos de micção. Bom, então era isso que nós tínhamos que falar sobre o sistema renal. Espero que tenham entendido, que tenha ficado claro. E em nome de todo o grupo, quero agradecer pelo trabalho, tá? Então, para todos, muito obrigada. Fiquem bem, fiquem em casa.